Muito boa tarde a todos e a todas aí que estão nos vendo ou ouvindo. Com muita alegria, queremos aqui anunciar o retorno do Guilherme Parede, atleta esse que nós já conhecemos, já nos deu muita alegria aqui no Tigrão, e é uma alegria imensa aqui nessa tarde estar aqui reapresentando e já deixar que está pronto, apto, já liberado pelo departamento médico. Tivemos aí a boa sorte do Curitiba ter vindo jogar aqui em Goiânia, e o médico que fez a cirurgia do Parede é médico do Curitiba, então já aproveitamos a vinda do Curitiba aqui e já tivemos a liberação do profissional através do médico que fez a cirurgia dele, então Parede está apto aí, está pronto para estrear pelo Vila Nova, tanto na Série B e também na Copa do Brasil. Então, uma alegria gigante para nós ter o retorno desse grande atleta. Pode ir. Pode ir, né, Pagão? Boa tarde, Parede, Baronil Rádio Difusora Goiânia. A expectativa da torcida era muito grande para este seu retorno. E a expectativa do Parede também. E por que o Vila Nova? Olha, Goiânia e o Vila Nova acho que é um capítulo muito interessante na minha vida, na vida de toda a minha família. Acho que não teria como voltar para o Brasil e escolher outro clube, né? Graças a Deus, fiz uma ótima cirurgia, como o Vinícius falou, o médico do Curitiba, um médico excelente, Dr. Roberto, me ajudou muito nesse processo, fiz a cirurgia com excelência, me sinto muito bem. Como ele falou, já estou liberado. E eu escolhi o Vila Nova junto com a minha família, porque eles também são muito felizes aqui, estão muito felizes. E a gente já tinha o intuito de morar em Goiânia, independente se voltasse para o Brasil ou não. No futuro a gente iria morar aqui. E tudo casou. Eu acho que quando a gente voltou para cá, a gente pousou em Curitiba, a gente não sentia mais aquela energia boa, sabe, de estar em Curitiba. E aqui em Goiânia a gente foi muito feliz. Então a gente já tinha em mente isso e tudo deu certo. O Vila Nova, Goiânia, e como você falou, eu tinha outras propostas sim, mas eu não tinha outra situação assim em mente para poder ir para outro lugar. Eu fui muito feliz aqui, cara. Eu acho que voltar para cá era tudo que eu queria e o principal, minha família também queria estar aqui. Então nada melhor do que voltar para o clube onde eu fui muito feliz, onde eu fui muito bem recebido por todos do clube e principalmente pela torcida. Humberto Castro, PUC TV, sucesso para você, Parede, esse retorno. Eu queria que você fizesse um resumo do que aconteceu, né? A lesão que você teve, o procedimento cirúrgico e o período que você ficou aqui no Vila se recuperando. Cara, boa tarde. Foi uma situação muito louca. Eu operei em setembro no Brasil, em Curitiba. Voltei para o Japão, fiquei mais 2 meses lá. E aí, quando completou o terceiro mês, voltei para Curitiba. E depois eu e o clube, a gente estava conversando e tudo se encaixou, tudo se resolveu. Eles abriram a porta do clube para eu poder fazer meu tratamento aqui. E como eu falei, eu queria voltar para Goiânia. E voltar para cá era o que eu mais queria. Então, eles abriram a porta do clube, os profissionais do clube me receberam super bem. Matheus, Romildo, toda a parte da comissão de fisioterapia ali. Pô, trabalho excelente. Quando eu estava passando ali pelo momento ali que eu estava de tratamento, de recuperação, eu até brinquei, pô, em toda a minha carreira eu nunca trabalhei tanto igual estou trabalhando aqui nesse período. Os profissionais excelentes que me ajudaram bastante nesse processo. E não era para eu voltar já, né? Mas a minha recuperação, graças a Deus, foi muito boa. Então não tem nada mais para fazer, a não ser jogar e voltar a dar o meu melhor. E muito feliz, cara, muito feliz de estar aqui. Espero que eu possa ser muito feliz novamente e continuar escrevendo essa história e esse capítulo aqui no Vila. Cirurgia LCA, né? O LCA, ligamento cruzado. Como todos já sabiam, eu acho. Quase todos, né? Mas vamos lá, Parede, boa tarde. Bom falar contigo de novo, Paulo Massad, Fenomenal Esportes.
Vamos falar um pouquinho de responsabilidade, porque você teve um início de história com a camisa do Vila em que deixou saudade para o torcedor está muito ansioso com o seu retorno aos gramados, né? E até você está dando coletivo, imagino que já pode ser convocado até para o sábado contra o Atlético Paranaense, mas a parte ofensiva do Vila, desde o início da temporada, ela vem sendo questionada pelo torcedor, poucos gols, aquela coisa toda. Você está pronto também para assumir essa bronca, mesmo sabendo que, e o torcedor precisando entender que leva ainda um pouco de tempo esse pós-cirúrgico para jogar aquilo que você atuava da sua primeira passagem pelo Vila? Você está pronto para essa responsabilidade nessa questão ofensiva, sabendo entender esse lado também da limitação pós-cirúrgica, Parede? Boa tarde. Cara, a responsabilidade a gente sabe que é grande, jogar no Vila é uma responsabilidade muito grande. E eu pretendo continuar escrevendo a história aqui. A gente já conquistou aí o Goiano, agora o próximo objetivo é subir para a Série A, né? Que é o principal objetivo do clube. Já tem muitos anos que a gente não joga uma Série A. Enfim, queria voltar para cá, quero continuar escrevendo a história aqui. O clube muito, muito bom, a estrutura do clube, o que os profissionais aqui, presidente Hugo, enfim, toda a comissão da diretoria fez com o clube, né? Do que era em 2023 e do que é agora. Então, eu acho que não tem mais desculpa, né? A estrutura do clube é excepcional, tá? Em nível de times da Série A aí, enfim. E até melhor, né? Joguei em clubes que não tinha essa estrutura que tem aqui. Mas eu tô pronto, cirurgia já tá tudo certo, já minha recuperação já tá tudo ok. Agora é só esperar o professor Lacerda me relacionar e eu ir pro jogo. E quero jogar, quero continuar escrevendo meu nome aqui, quero ajudar o clube, né? E assumir essa responsabilidade. Com certeza eu tô pronto, cara. Esse começo, a gente vai. Tô voltando, tem quase 8 meses que eu não jogo futebol, né? Em alto nível. Mas eu tô pronto. Eu tô recuperado, tô bem. Tô me sentindo bem nos treinos, enfim. Não sinto nada, não sinto dor. O joelho não incha, então eu tô preparado. O professor me colocar, seja o tempo que for, seja 45, seja 90, seja 30, o que ele me propuser para eu jogar, eu vou jogar. Boa tarde, Parede. Eu sou o Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela recuperação, né? Acredito que nesse tempo, nesses quase 8 meses aí, você deve ter alimentado uma expectativa, uma ansiedade muito grande de reestrear com a camisa do Vila e de voltar a jogar futebol. E nesse período aí pós-cirúrgico e também, né, de transição, você deve ter trabalhado algumas vezes com o Rafael Lacerda e ter ali tido aquela troca, né, do professor com o atleta. Como é que você vem enxergando o trabalho do Lacerda à frente, o comandando os jogadores do Vila Nova neste início de Série B de Campeonato Brasileiro? Como é que você se vê, né, trabalhando com o Lacerda justamente neste retorno agora aos gramados depois desta recuperação? Olha, o professor é um baita profissional. Acho que, como eu comentei com ele, eu acho que ele é o quinto ou quarto treinador gaúcho que eu já peguei, né, para trabalhar. E a característica é a mesma, cara. Eu acho que tem que correr muito, tem que ajudar na marcação. Como eu falei, é o quinto treinador gaúcho que eu treino, que eu jogo. E é isso, tem que marcar, tem que correr, tem que voltar. A gente sabe da responsabilidade que é. E como ele falou, acho que futebol é resultado, né? A gente está num momento muito bom, a gente conquistou o Goiano, agora vive um momento bom na Série B também. É continuar somando pontos, é continuar vencendo. E agora dentro de casa, contra o Atlético, diante do nosso torcedor, a gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa. A gente sempre foi muito forte aqui. E para ganhar da gente aqui é muito difícil. E eu espero que no sábado a gente possa fazer um grande jogo, sair daqui com os 3 pontos e continuar lá em cima na tabela, que é o que a gente almeja. Boa tarde, Paredes. Seja bem-vindo de volta. Queria que você recordasse para a gente algum momento, algum jogo marcante de 2023 que você guarda com carinho com a camisa do Vila Nova, né? Até para pensar em se espelhar agora no futuro nessa volta, né? O que tem aí nessa cabeça e no coração de memória de 2023? Dá para citar um jogo em específico? Cara, dá pra citar assim, eu acho que foi um jogo, não sei se é contra o Sampaio Corrêa, eu acho que eu subi no Alambrado, não sei se o Fernando pode me ajudar a recordar isso. Acho que foi nos acréscimos ali, eu fiz o segundo gol, se eu não estou enganado, e eu pude subir no Alambrado ali, a torcida subiu a bandeira ali no Oba. Foi um momento muito marcante para mim, e eu fiquei muito feliz. E é isso, o carinho da torcida para mim é muito especial, eu
pô, gosto muito deles, eu sou muito feliz aqui, onde eu vou aí em Goiânia, eu sou bem recebido em qualquer lugar que eu ando, eu e minha família, então espero continuar dando alegria para eles e repetir esses momentos, né? Que é muito marcante para eles e principalmente para mim. Ô, Parede, eu fui promovido a auxiliar de repórter aqui, porque o Igor Santiago da Band News, ele tá voltando lá de Belém, ele pediu para eu fazer a pergunta para a turma lá da Band News, emissora que eu trabalhava até um tempo atrás. E aí a pergunta do Igor Santiago para você é a seguinte: boa tarde, Parede. Como você volta ao Vila Nova? Se sente mais experiente ou até melhor em algum quesito, pela experiência que você teve fora? Não, cara, eu acho que eu joguei em muitos clubes, né? Eu acho que a experiência vem conforme o tempo, conforme os jogos que a gente vai jogando. Me sinto bem, eu acho que não, experiente, volta um pouco mais de conhecimento, mas nada surreal que possa, pô, transformar, enfim. Mas eu me sinto bem, me sinto feliz de estar aqui novamente, me sinto feliz em voltar para minha casa, né, que é o Vila. E espero continuar assim, dando alegria pro torcedor, ajudando meus companheiros dentro de campo, e sendo feliz, né, e me divertindo com responsabilidade dentro de campo, que é o que eu quero fazer. Agora a pergunta é minha mesmo, da Fenomenal Esportes. Eu queria que você falasse justamente sobre esse próximo jogo, sábado, né? Porque o Vila virá de uma derrota, né? Que aconteceu ontem para o Remo. E você há pouco, nessa entrevista, você falou da importância do torcedor, a atmosfera no Oba. Então eu queria que você ressaltasse isso, né? E o torcedor, com essa entrevista sua, é aquilo que eu te falei na primeira pergunta, está contando já com a sua presença dentre os relacionados, mas a importância do torcedor pro Vila nessa partida, Parede. Sempre foi importante e sempre vai ser, né, o torcedor, principalmente no Oba, né, que lota ali o calor, torcida, um estádio que, pô, tá doido, sem palavras. A gente espera que possa lotar novamente, o apoio deles é fundamental, né, nesse momento que a gente vive hoje, para a gente continuar vencendo os jogos, né, somando pontos, e continuar assim, para que a gente possa continuar subindo na tabela, continuar bem no campeonato, que é, como eu falei, o principal objetivo nosso é subir agora para a Série A, né, pela estrutura do clube, pelo que o clube tá fornecendo para a gente, né? Em termos de estrutura, em termos de, pô, salário em dia, enfim, tudo isso, eu acho que não tem mais desculpa. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, principalmente, vencer os jogos, tentar ao máximo vencer fora de casa. O jogo passado a gente não foi feliz, mas é levantar a cabeça. A gente jogou contra uma grande equipe também, dentro de casa, com a casa cheia, com o apoio da torcida. Então a gente sabe que o apoio deles aqui é fundamental para que a gente possa vencer o jogo. Ô Parede, e como é que foi a condução burocrática, né, para sua chegada? Porque existia um interesse mútuo do seu retorno, do presidente Hugo Jorge Bravo, toda a diretoria e a sua também. Porém, existia, né, o outro lado que era o seu contrato com Tajeres da Argentina. Como é que foi a negociação para você conseguir, né, rescindir o contrato lá e vir ao Vila Nova e uma contrapartida que você teria dado à diretoria para o seu retorno aos gramados aqui com o Vila? Cara, como eu falei, no começo o clube abriu as portas para mim, né? Eu ainda pertencia ao Talheres da Argentina e foi uma novela assim para poder resolver tudo, né? Inclusive eu tive que ir para lá para a gente poder sentar, conversar. Foi um pouco difícil assim, e desgastante pra caramba. Eu tava aqui em recuperação, né? Tava voltando de lesão, tava num momento bom. Tive que sair daqui, ir para Argentina, ficar lá um dia e meio e para resolver tudo em um dia só, enfim. Mas deu tudo certo. Eu rescindi meu contrato com o Talheres, né? Eu pertencia a eles até o ano que vem ainda. E a gente rescindiu, entrou em comum acordo. Eles acharam melhor eu não voltar também. Eles falaram para eu procurar um clube e depois a gente sentou, conversou. É um clube formador, um clube que vende muitos jogadores, muitos investidores lá também, muitos jogadores novos. E como eu vinha de lesão, uma nova lesão apareceu e não era o intuito deles me ter no clube. Então a gente sentou, conversou, a gente acertou os detalhes financeiramente, enfim, o que era melhor para ambas as partes. E aqui no Vila não teve muita conversa não, eu acho que a gente se acertou desde o começo, sim, sim, que como eu falei, não é nem, cara, agora
o momento que eu tô na minha vida não era financeiro, entende? Era para eu ficar tranquilo com a minha família, fixar um pouco mais em um lugar só, tá entendendo? Eu vim numa batida aí de 3, 4 anos, de um lugar para o outro, entende? Eu precisava desse tempo para ficar tranquilo com a minha família, ficar bem. O momento era difícil para mim por conta da lesão, né? Uma nova lesão. É até emocionante falar porque é uma segunda lesão e a gente pensa em muitas coisas, né? Eu tenho 29 anos e a gente sabe que o futebol ele é muito curto, né? E a gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades que a gente tem. E aqui no Vila, por eu ter sido muito feliz, cara, e ter tido as oportunidades que eu tive e ser tão bem recepcionado pelo clube e principalmente pela torcida, me fez repensar em muitas coisas. E morar aqui em Goiânia era o intuito, era o que eu queria. E jogar no Vila, principalmente, né? Então eu queria voltar para cá, deu tudo certo, tudo se encaixou. Minha família tá bem, minha família tá feliz, eu tô muito feliz, entendeu? E como eu falei, não era financeiro, era esse momento. Pra eu ter calma, para eu voltar a jogar bem, para eu voltar a ter as oportunidades. E eu sei que aqui eu vou ser muito feliz. E vou jogar, vou ter as oportunidades que eu preciso para mostrar meu futebol novamente. E estou preparado, estou motivado. Muito mais do que 2023, com certeza. É um ano diferente, eu creio que muitas coisas estão por vir. E é só o começo. E vamos para cima. Ô, Parede, como foram os últimos treinos? Você participou ali com a rapaziada de treino coletivo, treino tático, chegou a ser testado no time principal, atuou com quem ali? E se a partir do momento que você entra em campo nessa reestreia, se há algum receio, ou se você vai entrar com tudo? Olha, eu estou aqui desde janeiro. Eu acompanhei o Goianão todo, acompanhei principalmente os jogadores ali, sempre estava no vestiário, todos os jogos eu tive presente, acompanhei todos. E pude ver muitos jogadores, tem muita qualidade o time. Eu acho que esse elenco que toda a presidência, toda a diretoria montou é um elenco que não tinha antes, né? Principalmente em 2023, quando eu estava aqui. Tem 2, 3 jogadores por posição, e isso é muito importante, né? Peças para repor ali. Atacante agora, pô, se eu não estou enganado, tem uns 8, eu acho. Então, tem que brigar, tem que lutar pela posição, né? E, cara, como eu falei, eu tô preparado, eu sei do meu potencial, sei onde eu cheguei, onde eu vou chegar ainda e tô preparado para o que deve e vamos para cima, como eu falei. Agora, em cima do elenco que você falou, né? Poucos jogadores de 23 estão aqui no Vila, né? Ralf, mais algum outro. O que você pode falar? Até onde esse elenco do Vila hoje pode chegar? E o que você pode falar também da estrutura que o Vila montou aqui? Porque em 23 não tinha tudo isso aqui, né? Não sei se você estava acompanhando o progresso grande que o Vila teve de lá para cá. O elenco como eu falei, tem muitos jogadores, 2, 3 por posição. Acho que é muito importante isso, né? Porque cada jogador tem que ter uma sombra ali para poder treinar ainda mais forte, para poder se concentrar mais nos jogos, porque senão perde a posição. Eu acho que em 2023 faltava isso, principalmente na reta final. Eu fiquei fora, o Igor ficou fora, né? O Igor Henrique. Na reta final ali, ele ficou um jogo, eu fiquei 3 jogos, né? Os 3 últimos. E isso a gente acabou sofrendo um pouco e custou o acesso. Eu acho que poderia ser diferente? Poderia, ninguém sabe. Mas eu acho que se eu, o Igor, tivesse, eu acho que seria diferente. A gente estava numa batida boa, a gente estava muito bem, uma sequência boa de jogos e criando oportunidades, fazendo gols, assistência. E, cara, a estrutura do clube, como eu falei, tem times de Série A que não tem a estrutura que o clube tem. Um exemplo é o pessoal da CBF veio aqui fazer a CBF Academy, né? Então, e elogiou muito o CT. E onde eu trabalhei, eu acho que não dá para falar nomes, mas não tem essa estrutura que tem aqui, né? De tudo, de academia, de banheira de gelo, banheira quente, tudo, suplementação, cabo treino, já tem suplemento ali para cada um, nutricionista, enfim. É muito importante isso. E como eu falei, isso para os jogadores é muito importante.
E 2023 eu acho que a gente se apresentava no Oba, né? A gente tinha que pegar o ônibus, tinha que vir para cá, acabava o treino, todo mundo já queria entrar no ônibus, não tinha aquele, acabou o treino, vamos fazer uma finalização, vamos fazer um cruzamento para melhorar um pouco mais. E não tinha isso, entende? Acabava o treino, aqueles que costumam sair mais cedo já saía, enfim, tomava banho, saía. E não é legal isso, eu acho que a gente tem que ter estrutura, né? Quem quiser fazer, que faz. É de cada um também. Mas acaba o treino agora, pô, vamos fazer um complemento, vamos fazer uma coisa ou outra, vamos dar umas voltas no campo para melhorar cada vez mais a performance, né, e estar preparado. E o clube dá tudo isso pra gente. E como eu falei, eu acho que não tem desculpa, né, mais. Tá tudo em ordem, tá tudo certo. Tá todo mundo bem, todo mundo preparado, todo o suporte da diretoria pra gente. Então é só a gente jogar futebol, pensar em jogar futebol, dar o melhor dentro de campo e ajudar o clube a conquistar os objetivos.